Olá turma, muito bem. Hoje nós estaremos aqui esclarecendo, estaremos falando sobre agentes externos. Mas você sabe o que é esse agente externo? Mas e esse agente externo está relacionado ao que? Tá? Então nós vamos trabalhar sobre os agentes externos relacionados à Terra, tá bom? Quais são esses agentes externos? Existem quantos agentes externos? Quais são as funcionalidades desses agentes externos? Mas antes de eu falar para vocês quais são os tipos de agentes externos, quero dizer para vocês que esses agentes externos estão relacionados ou estão referentes a elementos que são responsáveis pelo processo de desgaste das rochas, tá bom? Ele vai trabalhar em esculpir ou modelar o relevo do continente ou relevo continental. Quando nós falamos de relevo continental, estamos falando da porção seca da Terra. Então, essa modelagem da superfície vai resultar em uma ação simultânea de diferentes agentes. Então daí existe o nome de agentes externos, que não é só um, são vários tipos. Então nós temos o intemperismo físico, é um tipo, é um modelo, vamos estar falando dele daqui a pouquinho. Nós temos o intemperismo químico, o intemperismo biológico, nós temos a erosão. Aí, sobre a erosão, nós temos a erosão eólica, erosão fluvial, erosão pluvial, erosão marinha, erosão glaciária e erosão acelerada. Daí são alguns tipos de agentes externos. Muito bem. A chave principal é o intemperismo. Aí vamos destrinchar as três formas, ou esclarecer para vocês as três formas. O intemperismo, no contexto geral, é decomposição de rochas minerais, tá? Essa é uma ação através da temperatura, da umidade e também dos seres vivos que vai fazer com que isso seja reconhecido como intemperismo físico, ou intemperismo químico, ou o intemperismo biológico. Então, vamos agora para o intemperismo físico. Muito bem, o físico são as variações de temperatura. Como assim as variações de temperatura? Nós podemos observar que existem lugares do nosso planeta que é muito gelado, outros são quentes demais, outros são mais ou menos ali, intermediário, um clima bom, né, digamos assim. Então essa temperatura aí que vai causar uma decomposição, né? Essa temperatura ela vai provocar a desagregação das rochas, ou seja, vai entrar nessa de decomposição, facilitando a ação da água. Então é essa ação da temperatura aí que pode ser que aconteça porque há uma grande amplitude térmica, tá? Há uma grande amplitude térmica diária, ou seja, todos os dias ali, e podem acontecer de trincar a rocha. Então, para você conseguir entender, é como se você pegasse um prato, colocasse esse prato à beira de um fogo, né? E após você passar algum período ali perto do fogo, você pegasse aquele prato com cuidado e colocasse ele dentro da água. Ou você pegasse a água e jogasse nesse prato. Automaticamente ele iria ou quebrar ou trincar. Acontece muito isso quando você pega um líquido muito quente e você coloca num copo de vidro. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a pessoa coloca lá o copo em cima da mesa, pega uma garrafa de café, na hora que vai colocar o café dentro do copo, automaticamente o copo ele estrala, ele quebra, né? Solta o fundo. Acontece também com chás muito quentes, tá? Leite quente. Então essas são algumas características que acontecem quando nós utilizamos alguns objetos e alguns líquidos. Da mesma maneira isso acontece com as rochas. Então a rocha, nesse processo de alta temperatura o dia inteiro, quando vem a chuva, ela estrala, ela trinca, e aí acontece de começar a facilitar a ação da água, né, para ir movimentando, transformando esse ambiente. Vamos para intemperismo químico, tá? Que é a decomposição química. Como que vai funcionar essa decomposição química aí? A água vai atuar como um solvente, ou seja, para dissolver as partículas dessas rochas aí, para moldar, né, esse planeta, moldar essa área. Então, a água como solvente, ela vai entrar, aí vai trabalhar com uma decomposição química de minerais, das rochas,
tá bom? Um exemplo, as grutas, né, onde a água dissolve ali o calcário a partir do gotejamento. Então, é um grande exemplo aqui que nós podemos estar utilizando, porque a água, você já viu aquele ditado, a água em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Mais ou menos assim que funciona aí. Então, está nesse processo do intemperismo aí, tá bom? Está nesse processo aí, que é o intemperismo químico, né? É um processo químico aí, é um processo que a água vai servir como solvente. É uma situação que a água lentamente, ou por gotejamento ali, ela vai levando esses sais minerais, vai retirando esses sais minerais aí lentamente. Se você pegar a água e fazer um recipiente ali que vai acontecer todo um filtramento, ela vai trabalhar em um processo para carregar aqueles nutrientes, né, das menores partículas possíveis, mas vai poder transportar eles aí. E por fim, estou falando sobre o intemperismo, nós temos o intemperismo biológico. Esse biológico aqui, já deixei aqui claro que duas palavras principais, que é bactérias e fungos, tá? Nós colocamos em físico, químico e biológico. No físico você vai encontrar variação de temperatura, é o fator principal do que vai acontecer as transformações. O químico é a decomposição química, né, que é um processo voltado mais aí, igual nós vimos que a água tratando como solvente, carregar partículas menores, então é uma coisa mais delicada ali. E o biológico é a ação das bactérias, a ação dos fungos, que vai estar trabalhando aí também neste critério aí. A presença da umidade das rochas vai facilitar a proliferação de bactérias e fungos, tá? Quando você vai olhar em biologia, você vai perceber, né, em aulas biológicas, que a umidade vai ajudar a desenvolver certos tipos de bactérias e certos tipos de fungos, porque eles têm uma tendência maior a viver neste ambiente úmido, neste ambiente aí, e às vezes até mesmo fechado e com uma certa umidade. Muito bem, então esses fungos e bactérias, eles vão se desenvolver. E esse desenvolvimento vai promover a desagregação das rochas, tá? Além disso, a umidade também vai favorecer para o desenvolvimento das raízes das plantas para facilitar a ação da água. Quantas vezes você não já viu, às vezes até uma caixa com água, daquelas caixas de cimento, você percebe-se que tem uma certa umidade ali na base daquela caixa pro lado de fora e nasce uma certa plantinha, como se fosse ali um musgozinho, né? E nasce ali e aqui dali vai levar a vida devido às ações das bactérias que existem ali naquela base ali, que vai trabalhar neste desenvolvimento aí. Então, esses aqui são as três partes do intemperismo. Agora nós vamos para os tipos de erosão. Então, antes de nós passarmos aqui para a erosão, só fazendo a conclusão final do intemperismo, a Terra ela é formada por uma série de quantidade de agentes, inclusive agentes internos que vai trabalhar no interior da Terra, que será um conteúdo para, né, uma outra ocasião aí, que no momento é os agentes externos. Então, o físico, que ele vai também estar ajudando, todos esses eles vão estar ajudando na formação, na moldura do planeta Terra. E quando nós estamos falando, esse físico aqui, ele é muito importante e também bastante frequente nas regiões de clima quente e seco, tá? Então, se você for focar ali nas áreas que é mais quente e seco, né, podemos classificar o nosso Nordeste, tá? É uma das características que nós podemos estar até colocando aqui, tá? Quando nós vamos também falar sobre o químico, pelo menos aqui para a gente finalizar, e sobre o intemperismo químico, vale ressaltar aqui que essa água vai estar em contato com os gases atmosféricos, tá? Particularmente com o dióxido de carbono, o CO2, tá bom? O CO2 vai estar em contato também com o oxigênio, tá? E também essa interação aí vai formar o ácido carbônico, que tem basicamente esta representação aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom?
E aí, no caso, se nós fôssemos colocar aqui alguma forma bem básica, vou só colocar aqui uma forma básica aqui para vocês. Não é uma coisa que nós vamos aprofundar, é só para você ter uma noção aí quando nós estamos falando de questões químicas. Então, vou só colocar aqui uma breve fórmula aqui. Seria basicamente isso aí, mas nós não vamos aprofundar nisso aqui não e vamos para a erosão, que é o que nos interessa no momento. Você sabe me falar o que é uma erosão? Você sabe me dizer aí quais são os tipos de erosão que existem? Muito bem, nós vamos estar esclarecendo aqui agora para vocês. A erosão é um processo que envolve desgaste, tá, do transporte do material, dos fragmentos, das rochas, que está sendo o resultado do intemperismo que nós acabamos de falar, tá? Esse material ele é transportado, ou parte dele também, são elevadas para as partes mais rebaixadas do solo. Então, áreas mais altas são levadas para as áreas mais baixas, que é um processo de sedimentação aí. As rochas sedimentares são exemplos, são originadas da compactação de sedimentos acumulados ao longo do tempo. Tá? Então, o processo de erosão depende, preste muito bem atenção, o processo de erosão, ele depende da intensidade, da velocidade da ação dos agentes externos. Então, nós vamos especificar aqui os tipos de erosões que são causados pelos agentes externos. Então, esse processo vai depender muito de quê? Ele vai depender da velocidade da ação dos agentes externos. Vou até estar colocando isso aqui para que você fica memorizando isso daí, tá? Muito bem, né? Aí eu coloquei para vocês desgaste, transporte de materiais, tá? E aí logo na frente já coloquei também bem junto para você possa entender. Vai depender também a erosão e muito da intensidade e da velocidade dos agentes externos. É por isso que eu só marquei aí também, depende da intensidade, da velocidade dos agentes, tá? Agora nós vamos entender as erosões. Então vamos aqui que eu vou estar classificando elas aqui para vocês. Muito bem, vamos fazer as classificações das erosões. Erosão eólica, tá? Vou falando aqui cada uma aqui por vez, né? E já ver se já dá para me fazer explicação para vocês aqui. Depois eu também vou estar colocando aqui as especificações ali, os pequenos exemplos. A eólica é um desgaste aí, pelo próprio nome, né? Já diz que é pela ação do vento. Isso aí, ação do vento. Então, aquelas áreas mais áridas, né? Litorâneas, onde o transporte das partículas de areia pelo vento é maior, tem a maior intensidade. Então, o vento tem maior velocidade, o vento tem mais força. Então, essa areia, vocês podem até observar aqui na primeira imagem, tá? Uma escultura formada pelo vento. O vento faz isso? Sim, o vento faz isso. Isso aí é uma das, tá? Você pode observar também dunas de areias, também são formadas pelo vento. Então, a ação eólica do vento, com o passar do tempo aí, ela vai moldando, tá? Então, é essa ação do vento aí que vai moldando, vai formando esculturas que quando passa-se algum tempo, alguns anos, você vai olhar e aí você percebe, né, a beleza da natureza, né? A coisa linda que a natureza faz. E a outra, nós temos a erosão fluvial. Essa erosão fluvial, ela ocorre pela ação das águas dos rios, tá? É água dos rios. As águas fluviais, elas vai fragmentando e transportando os sedimentos aí das rochas, tá bom? E são depositadas ao longo do leito do rio ou também da foz do rio. Essa imagem está muito minúscula e pequenininha, mas só para você ter uma noção aí, de erosão fluvial, você busca o rio e você pode buscar na sua própria memória aí, o leito do rio, você vai perceber que há um certo desgaste.
você vai perceber um desgaste ali, você vai perceber que ao longo daquele processo, né, ocorreu transformações. Você pode perceber também que transporta sedimentos, tá? Principalmente em épocas chuvosas, os rios costumam transportar uma série de quantidade de sedimentos. Claro que vai levar em uma característica da ação pluvial, tá? A pluvial e acelerada aí é a mesma imagem porque vai trazer a mesma característica aí. Então nós vamos para a pluvial. Essa característica pluvial aí, ela envolve, né, é um desgaste, é uma desagregação das rochas por meio da ação das chuvas. Você vai encontrar isso muito, tá? Nas cidades. Por que você vai encontrar nas cidades? Devido ao intenso desenvolvimento humano, você vai encontrar isso devido às cidades que são construídas próximas a montanhas, né? Cidades são construídas, casas que são feitas, né, sem nenhuma agregação ou uma preparação adequada do lado público e não tem um atendimento e uma atenção, né, adequada, e também sobre o inchaço populacional, e vai fazer com que aconteçam os deslizamentos, tá? Então vamos lá. Essa erosão pluvial aqui, que vai fazer com que a rocha ela vai, né, soltando, vai desapregar, ela vai desagregar, vai soltar, vai acontecer o deslizamento. Primeiramente, você vai perceber que em uma área foi desmatada, depois você vai perceber que o excesso de água naquele solo vai pesar, né? Não tem talvez uma estrutura vegetal adequada e não vai aguentar, né? Um dos principais fatores é esse daí. Por quê? Em áreas de campos, né, de pastagens, pecuária, acontece isso em excesso. Retirada a cobertura natural, essa cobertura natural retirada vai embora também ali os nutrientes. Esses nutrientes indo embora, vai vir uma nova vegetação com pouco nutriente e com pouca resistência, ou a raiz ali não é uma raiz tão resistente e vai acabar soltando aí, e vai causar essa consequência aí. Então nós estamos aqui na erosão pluvial. E a marinha, tá? Erosão marinha. A marinha é por meio da movimentação das marés. Nós podemos até já ir fazendo essas classificações aqui, né? Então a marinha eu posso colocar direto aqui já, que é a movimentação de quê? Né? Das marés, tá? Das marés. Falando sobre marés, se a gente fosse aprofundar um pouquinho aqui, traz uma referência, tá? Das estações aí da Lua, ou melhor, as fases da Lua. Tá? A Lua interfere no movimento das marés. Então, movimentação das marés, ou seja, movimentação das marés, né? Isso. Então, as águas, elas vêm em ondas, bate no continente, né, que é a porção seca. Vocês lembram que eu falei no comecinho? Então, ela bate, volta, e vai desgastando e vai, né, acontecendo ali a movimentação e a erosão marinha. Na imagem mostra aí, né, uma parte, né, da porção seca sendo solta e sendo lançada diretamente no mar. Então, nós podemos olhar aqui a eólica, só voltando aqui para a gente já colocar as características, é a ação do vento, tá bom? Ação do vento, bem prático aí, né? Que vai transportar as partículas ali. A fluvial, águas dos rios. Água dos rios. A fluvial, né? A pluvial, né, é ação da chuva.
tá? Ou água, né? Mas eu vou colocar aqui ação da chuva. Ação da chuva. Nós já fizemos até a explicação aí. Vamos para a glaciária, como a imagem já mostra. A glaciária nada mais é do que uma ação aí do derretimento, né? Isso ocorre no clima frio, temperado, né? O acúmulo aí de deslizamento do gelo. Também vai esculpir aí, vai fazer aí umas paisagens bonitas, né? Esses fragmentos aí. Aí nós temos aí os fiordes, né? Conhecidos os fiordes, que são os vales glaciais estritos e profundos, é conhecido como fiordes, que é resultante da ação das geleiras durante as glaciações, tá bom? Então isso ocorre em locais de clima frio, tá? Então acontece aonde? Locais de clima frio. Deslizamento do gelo, podemos colocar essa classificação aqui, né? Deixa eu ver se dá aqui, do gelo, deu. E a última é resultante da ação do homem. Por isso que mostra ali duas imagens idênticas. Vou já falar isso aqui para vocês aqui, né? Isso aqui é a ação do homem. Ficou muito próximo, né? Já tô finalizando já. Ficou bem longo aqui, né? Essa explicação aí para vocês. Mas é porque é isso mesmo. Ação do homem, tá? Melhor, eu vou colocar. Deixa eu. Ação humana fica melhor. Ação humana. Porque são duas características parecidas. A ação da chuva, uma questão natural, vai acontecer o que acontece ali que vocês viram naquela primeira imagem, deslizamento. Ação natural, isso acontece no meio ambiente da natureza normalmente, acontece também onde existem pessoas. Só que aí onde existem pessoas, nós podemos reclassificar como uma ação acelerada, tá? Só recapitulando aqui que lá em cima, né, eu fiz até um comentário relacionado nas cidades que acontece, é porque acontece às vezes no meio natural sim, e acontece que as pessoas estão próximas ali, e esse deslizamento vai acontecer de chegar na pé a cidade ali. Mas para que você entenda melhor essas duas, para que você coloque aí na descrição, talvez você pergunta, mas e aí? A ação pluvial é de quê? É a ação da chuva. Muito bem. E a acelerada? Nós podemos classificar duas ações parecidas aí? Então vamos classificar duas ações bem parecidas aqui. A ação da chuva vai ocorrer independente de que seja o lugar, ou do qual seja o lugar, e vai ocorrer também independente da ação do homem, a ação da chuva. Independente do lugar, porque eu falo, é porque pode acontecer em diversos lugares que favorecem essa ação, tá? Digamos, se tiver um relevo, tiver um declínio, vai sim acontecer. O homem só vai acelerar esse processo. Entenderam aí? O homem só vai acelerar o processo. Então vamos lá. O homem trabalha com a pecuária, né? Vem a ação da chuva, o homem acelerou o processo. O homem construiu umas casas em áreas declináveis de relevos, veio a chuva, a ação da chuva, e o homem só acelerou o processo. Então, como que você vai poder descrever? Você observa uma área que aconteceu uma erosão e você olha em volta, não tem ação do homem. Você olha em volta, a natureza, digamos que estava em perfeito estado, e acontece esse deslizamento. Você vai classificar como ação da chuva, porque quem fez aquele processo ali foi a chuva. Quando você olha também para a natureza, mas você percebe que já é um campo que o homem trabalha, já é uma cidade, é um pasto, né? Onde mexe com a pecuária. E aí você olha lá e você percebe que há o deslizamento parecido no meio da natureza, você vai descrever ou caracterizar ela como erosão acelerada. Muito bem, espero que vocês tenham conseguido entender aí, né, essa área aqui sobre agentes externos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo com mais explicações. Fui!